centro de todas as atenções para o cinema mundial. Continua sendo um enorme palco de respeito, de devoção ao cinema. Você tem um momento, uma foto bastante precisa do que está acontecendo no mundo do cinema. Quais são as tendências, quais são os investimentos que estão sendo feitos, onde existem novidades do ponto de vista de características de expressão, entende? Porque esse festival ele é tudo, né? Ele é comercial, mas o coração dele está de fato na valorização do filme de autor, a valorização do artista, né? Isso é o que está no coração de Cannes. É claro que ele virou uma mutação de várias outras coisas, principalmente de mercado e de celebridades e de glamour e de coisas que são frívolas, mas historicamente, ainda hoje, a coisa do autor é muito forte. Todos nós sabemos que momentos muito importantes do cinema aconteceram nesse festival, a partir desse festival. E eu venho já há 12 anos, e nesses 12 anos, que é pouca coisa no 63 do festival, eu já poderia fazer uma pequena lista de momentos que são históricos, que são históricos para quem respeita o cinema. É um festival que tem uma história fundamental, né, dentro da história do cinema, dentro da história do cinema francês, dentro da história do cinema mundial, quer dizer, muitas coisas já aconteceram aqui. Você vê a história meio que do cinema sendo feita, né, como uma entrevista coletiva do Kiarostami, em que ele falou sobre o caso do Jafar Panahi, o cineasta iraniano que está preso, né? E ali todo mundo estava esperando para saber o que o Kiarostami ia dizer, e ele faz uma declaração forte, e a Juliette Binoche chora. Então você está ali vendo aquilo acontecer. Obviamente que para qualquer país é essencial estar no Festival de Cannes e em outros grandes festivais. O Festival de Cannes não só descobriu, como divulgou o cinema novo para o resto do mundo. Foi o Festival de Cannes que fez esse serviço, que internacionalizou o cinema novo. Isso começou em 62, 63, se não me engano. Logo depois que o Pagador de Progresso ganhou a Palma de Ouro em Cannes, o Truffaut, por exemplo, escreveu no Cahiers de Cinema que Vidas Secas justificava a existência do cinema, que é uma frase que não é brincadeira. Certamente um dos momentos de presença forte do cinema brasileiro em Cannes foi quando se apresentou Memória do Cárcere. Não apenas porque o filme foi exibido e recebido com muito entusiasmo pela plateia, mereceu textos longos na imprensa francesa, recebeu o prêmio da crítica internacional, mas seguramente esse foi um dos momentos marcantes. Existem vários outros que eu me lembro, da apresentação da Ópera do Malandro, a apresentação do filme do Arnaldo Jabor. Isso é uma coisa interessante em Cannes, porque o filme ele tem algum tempo para ser descoberto. Tudo bem, todos nós fomos ver A Cidade de Deus na primeiríssima sessão que ele passou para a imprensa, uma sala pequena, e devia ter talvez 90 pessoas na sala, acho que a sala tem 280 lugares. Primeira sessão de imprensa, metade da casa, não estava lotado, o filme não tinha, ele tinha sido selecionado fora de competição, os botes aqui, o comitê de seleção tinha se dividido, metade da casa, a imprensa brasileira saiu pouco ressabiada, não sei, ninguém sabia muito como reagir àquele filme. Mas a partir dessa sessão o filme pegou fogo, e a sessão de gala dele na Lumière foi uma sessão muito concorrida e um grande sucesso. Good evening and thank you for being here for the world premiere of Alegria. Et moi et Jonathan, nous sommes vraiment très heureux d'être là avec eux. Je me sens comme la première fois que je suis venu à Cannes. Extração de van speaks about Rio de Janeiro, we live there. Eu acho que quem vem a Cannes sabe que não terá uma experiência como essa em nenhum outro lugar, pela maneira intensa que o festival funciona.
Cannes é a Meca, né? Entendeu? Chegaram na Meca, chegaram no paraíso, né? Você vê a própria vinheta de Cannes, né? Aqueles degraus, você vai ao paraíso, né? Você vai para o céu, para as estrelas, né? Cannes é uma espécie de vício, né? Que é paraíso ou inferno. A gente sabe que vai ter lá momentos maravilhosos e infernais todos ao mesmo tempo. E eu acho que isso joga uma adrenalina no sangue, assim, que é meio viciante, assim, é legal. O que eu gosto muito sempre é ver, pô, quem são esses caras que eu nunca vi na minha vida, né? Saber um pouquinho sobre eles, mas também não saber muito para não estragar aquela sensação de surpresa. Quero muito ver o Trabalhar Cansa, porque são dois curta-metragistas que eu gosto gosto do trabalho deles, acompanho o Marco Dutra e a Juliana Rojas, e o primeiro filme deles está no Sertão Regar. A senhora quer uma cestinha? A primeira inspiração que eu tive foi que, quando eu morava lá em Higienópolis, tinha um mercadinho que tinha uma dona de casa que era uma jovem mulher. E aí eu achava interessante a postura dela no mercadinho, né? Que eu via que era uma pessoa de classe média alta que estava tentando virar uma patroa, né? A primeira sinopse que eu tenho foi de início de 2007. Aí em 2007 a gente foi selecionado para Cannes com um ramo. E aí a Sara propôs que a gente levasse já um projeto de longa-metragem para a gente já levar no festival. O Marco e a Juliana tiveram o Lençol Branco, né, na Cine Fondation, depois um ramo na Semana da Crítica, e agora eles estão uma trajetória acompanhada, né, pelo festival mesmo. Eu acho que deve ser uma sensação bizarra, de repente você saber que o seu filme está ali, ele vai ganhar, sei lá, vai ser visto por gente do mundo inteiro, cineastas do mundo inteiro, provavelmente cineastas que eles admiram, que talvez possam estar ali vendo o filme. Isso deve gerar um frisson, né, inigualável, assim. Acho que é a melhor estreia possível, né? Porque não só pela qualidade técnica que a gente vai ter na projeção, mas, sei lá, a energia, né? Tem uma emoção, né? Você tá naquela sala com um monte de gente, numa estreia, com as pessoas do elenco, né? E a Sertão Regar é despida dessa coisa um pouco grandiosa demais da competição principal, né? Que é do lado. Que eu acho bom também, eu sempre prefiro ir a experiência de ir nos filmes das outras existentes foi mais gostoso ir num filme da Sertão Regar do que ter que passar por aquela coisa meio maior que o filme, que é a competição principal. Me entusiasma esse Sertão Regar, que todo mundo tem uma preferência, por quê? Porque ali é o nosso lugar. Por que Juliana, Marco, eu e os meus diretores amam o Sertão Regar? Porque ali é o nosso lugar. E eu tenho um amor muito especial por eles dois, por causa da competência, da organização, da disciplina e do resultado, que é o que eu sonho em cinema, entendeu? Eles são o simples, o cinema simples e o cinema que chega. Isso é que é interessante do trabalho, né? Cine Fondation, 2 vezes Semana da Crítica, e vai parar no Sertão Regar. A gente ter conseguido encontrar esse equilíbrio em ter um amparo de produção e mais conseguindo manter a mesma lógica criativa dos curtas, eu acho que foi importante para a gente ter segurança para fazer o longa. Eu acho que a Cine Fundação deve ser um espaço muito legal, né? Assim, porque só tem estudantes, só tem gente que está realmente começando de vários lugares do mundo. Então, essa troca eu acho que vai ser muito legal. Assim, tô indo com vontade de conhecer as outras pessoas, outros diretores.
Bernard, que é um dos selecionadores da Semana da Crítica, desde quando ele viu o filme, ele saiu muito impactado com as imagens, assim, de alguma maneira aquilo chegou muito próximo a ele. E depois o que ele falou, não posso te garantir nada, mas é um filme que me afeta. Vamos ver aí com o tempo se essas imagens permanecem. E o que é engraçado é que as imagens realmente permaneceram, que o filme está indo agora para a Semana da Crítica. Eu acho que é uma experiência maravilhosa para exibir filme, para tentar que esse filme possa chegar em outros lugares. Assim, eu acho que é isso, assim, é um espaço de muita visibilidade. Acho que isso é tentar agora, de alguma maneira, potencializar o filme com esse espaço que ele está tendo. Acho que eu vou para Cannes com essa expectativa. Copacabana, moça, por favor. Tem filho? Tenho um menino de 14 anos. Eu namorei um veterinário. Me casei com 22 anos. A primeira vez que eu acho que eu fui a Cannes foi com o projeto do Madame Satã. Eu tinha feito Era uma oficina de roteiro na França, acho que era 97, assim. Eu nunca tinha ido ao festival. Claro que eu fiquei sempre com aquele sonho, pô, queria ter um filme que passasse aqui, assim, porque tinha uma coisa que me encantava muito, assim, que me dá muito tesão, assim, Cannes, que é cinema puro, no sentido, assim, de quem tá ali gosta. Claro que tem a coisa da indústria, a coisa do mercado, etc, mas tem ali uma coisa... Na França, o cinema é um esporte nacional, assim, né? Então, acho que tem uma paixão ali pelos filmes que estão presentes, e tem um ambiente que é muito favorável ao cinema. E aí eu fui em 97, fiquei com muita vontade de ter um filme ali um dia, e quando o Satã entrou, eu quase não acreditei. Falei, uau, que incrível. E tá voltando para lá de novo agora é bem emocionante, assim, né? Num outro lugar, a Quinzena, acho que é um lugar diferente ali da seleção oficial. Na verdade, eu acho que o Karim tem muito a cara da Quinzena, sempre, assim, né? Então... Na verdade, talvez ele esteja voltando a um lugar, ou estreando num lugar mais apropriado para ele. Na Quinzena ele ganha um ar de veterano, né? É engraçado. Na competição ele seria um novato, na Quinzena ele é um veterano. Ele está, ainda mais num contexto da Quinzena desse ano, que é praticamente toda ela feita de primeiros, segundos, terceiros filmes no máximo, né? Uma outra coisa que aconteceu com esse filme foi muito bacana, assim, por conta dele ser um filme, de novo, que fala sobre uma sensação muito específica, assim, uma coisa que acontece com o personagem em tão pouco tempo, eu fui cortando muito diálogo do filme, assim, né? Então o filme basicamente é um filme de ação física, e às vezes de não ação, mas ele é muito um filme de ação física do personagem que está sempre em movimento, assim. Eu acho que vai ser um pouco, para mim, especificamente nesse caso, uma descoberta um pouco violenta do que é esse filme. Eu acho que vai ser muito bom poder largar o filme, sabe, assim, entregar o filme para quem é de direito, assim, que é o público que vai estar lá vendo o filme. O cinema do Brasil, a maneira como a gente vem apoiando e como os produtores vêm aproveitando, tem sido muito importante para mudar até a cultura um pouco do cinema brasileiro. Claro, não de todo mundo, cada um de uma maneira, mas as pessoas passam a entender melhor como é que funciona o mercado internacional. Quando se criou o cinema do Brasil, foi com essa preocupação de ter um instrumento para fazer com que o cinema brasileiro pudesse viajar mais, né? A gente aproveita essas ocasiões, em Berlim, Cannes, grandes momentos importantes deles, para fazer uma agenda carregadíssima e aproveitar e dar uma rodada geral e conversar com todo mundo. É importantíssimo porque é um momento, quer dizer, você tem num lugar só, concentrado, num período curto, a possibilidade de falar com muita gente.
com as autoridades, quer dizer, vão lá os presidentes, diretores, etc., as pessoas responsáveis pelos institutos de cinema. Ou você tem alguma coisa nova a negociar, ou você tem um acordo, ou você tem uma proposta qualquer de fazer um tipo de evento que aproxime os países, como tipo eventos de encontros de coprodutores. Uma coisa mais pontual que a gente quer é a gente estar com o edital para projetos de lançamento de filmes, né? A gente vai fazer um esforço bem grande para tentar que em Cannes a gente consiga, sei lá, triplicar o número de pedidos, né? Ou seja, de distribuidores espalhados pelo mundo, dizendo, olha, eu vou lançar o tal filme, queria apoio de vocês. Para a gente ter 5 vezes o número de prêmios que a gente pode dar. Eu acho que essa seria a nossa grande vitória. O que seria bom daí? Seria bom se daí saíssem 2 ou 3 ou 4 coproduções Brasil-França. Pô, genial, não tem sentido nenhum. Coproduções de verdade, filmes bacanas, e que alguma dessas coproduções, imagina, emplacasse no Brasil, no mercado brasileiro, no mercado francês, ou tivesse, se fosse um filme excelente, tivesse ótimas críticas. No aeroporto. Non, mais je sors de 2 séances là, donc je suis un peu décalquée. Tá. Tem alguma notícia sobre esse filme, Abelard? Nenhuma. Não sei nada dele. Eu prefiro até, eu gosto de ser surpreendido. É a melhor coisa, né? Quando a gente entra no cinema, tem uma surpresa. É. Pagou, monsieur. Tudo bem. Kiki? Não, je t'ai fait les caractères. Ouvre le sac, ouvre le sac. O Trabalhar Cansa passou logo agora no primeiro dia do Un Certain Regard, né? Foi uma sessão muito boa até. Eu só vi a primeira sessão não oficial ainda, antes da abertura oficial do Un Certain Regard. Um filme que tem um ritmo muito próprio, e então eu acho que é uma seleção legal, assim, curiosa para Cannes, para dar uma visão diferente, um pouco diferente, nova do que está sendo feito no Brasil também, né? A sessão estava bem lotada na sala Debussy, mas acho que tem 2.000 lugares, ou um pouco menos talvez. E pareceu bem, o filme foi bastante aplaudido no final e aparentemente ele fisgou a plateia, assim. Acho que o pessoal estava engajado no filme. Atrás de mim tinha uma pessoa que se divertia muito até, assim, destoava um pouco, ninguém ria muito. Ele estava bastante envolvido, assim, genuinamente envolvido com o filme. Acho que foi uma recepção bem boa, vamos ver. Mas foi a primeiríssima sessão antes da oficial, né? Alors, on dit à votre santé et succès au film. Merci. And how do you say? Alors, in Brazilian. Viva de Trabalhar Cansado! Viva! Viva o Brasil! Viva! Je prends juste une gorgée parce que les enfants. Atenção, a equipe, os atores, as 2 produtoras, os 2 diretores, uma foto oficial para o Festival DB em frente a um cartaz. Entra para nós. Bom? Ok. Bonsoir.
Nous sommes très contents d'accueillir le premier film qui concourt pour la Caméra d'Or, d'un certain regard. C'est un film brésilien. C'est une équipe nombreuse. Les deux réalisateurs sont déjà venus à Cannes dans le cadre de la Ciné Fondation. Je vais appeler l'équipe. Le monteur Caetano Gotardo. L'acteur Mara Descartes. La comédienne Gita Romaché. La comédienne Elena Albecaraya, la productrice Maria Ionescu, une productrice qui a déjà montré un film brésilien dans sa regard, Sarah Silveira. Et enfin les deux réalisateurs Marco Dutra et Juliana Rojas. Me and Juliana, we're very happy, and we'd just like to thank Christian, Laurent Jacob, Dimitar, Thierry for the kindness and encouraging our work since 2005 when we were at the Ciné Fondation. We're very, very happy. We know this is the best possible place for our film, and we hope we can honor the Certain Regard because it's been always one of our favorite selections in the festival, so we really means a lot to us to be here. Just a little word in Portuguese. Nossos pais estão aqui. Muito obrigada. Obrigada. Merci beaucoup. Bonsoir et bienvenue au Brésil à la quinzaine des réalisateurs. C'est un très grand plaisir et un très grand honneur d'accueillir la première mondiale de la Falaise Argentée. Carimanos est un cinéaste très particulier, unique, qui est venu à Cannes, à un certain regard, présenter Madame Sata. Veuillez accueillir Carimanos sur ce film qui est un vrai tour de magie, vous allez comprendre pourquoi, et un grand film musical. Aqui? Claro que não. Não vi, não tenho o menor plano de ver. Não, cara, não consigo, não. Acho que eu te contei essa história primeiro, eu contei do Certain Regard, quando eu mostrei aqui, do meu pai, não sei o que, não. Não contou, não. Cara, eu vi, o primeiro filme que eu fiz foi o Satã. Eu passei 8 anos pra fazer o Satã, e aí o Satã ficou pronto, aí passou ali naquela sala de Debussy, não sei o que, de noite, uma expectativa do filme e tal, e aí eu não sabia que eu tinha que sentar durante o filme. Aí o cara me botou sentado, né, você entra, apresenta, senta. Eu passei o filme inteiro assim, cara, eu não queria ver aquilo. Porque o negócio que você faz, que você passa, especificamente o Madame Satã, foram tantos anos, assim, aquele negócio era meu e só meu, e de mais ninguém. E aí de uma hora para outra é de 1.600 pessoas que você nunca viu, então você fica ali no meio. E aí eu vou te confessar que depois disso eu nunca mais vi filme meu com público, não tenho a menor vontade de ver filme meu com público, eu acho que nunca, não quero ver, não me faz bem, assim, eu acho que tem que entregar.
invités. J'appelle le metteur en scène Karim Menouz, la comédienne Alessandra Miglini, le scénariste Béatrice Lachelle et le producteur Rodrigo Teixeira. Merci. Et là, ce qui est c'est important de dire en fait le titre de la chanson. En portugais, c'est Olhos nos Olhos. En français, je crois que ça se traduit les yeux dans les yeux. Et c'était très important qu'on a commencé à penser au film inspiré par la chanson, que cette séparation, elle se passe sans les regards. C'est un message sur un répondant, c'est quelque chose qu'il fait d'une manière qui n'est pas directe en regardant dans les yeux, en pensant surtout que c'était ça les grands motifs de la chanson. Et c'est pour ça qu'on a pensé en fait à ce message, et la façon dont elle écoute ce message qui est très absente, quoi. Il est pas là, c'est seulement cette voix qui résonne dans la chambre. Je voulais faire parler un peu Alessandra, et comment s'est passé le tournage, la collaboration. Vous avez répété, est-ce que tu as proposé des pistes pour ton personnage? Est-ce que vous avez collaboré ou est-ce que tu as obéi? Je plaisante. I hope I have collaborated somehow. Yeah, we've talked a lot, like months before we begin to shoot. We did a lot of talking on every scene, but it's always a surprise when you get there. It's always, and I was like, we tried to get in the mood, the atmosphere. It's very difficult, this movie, because there are no scenes, no plot. So it's only feeling. E eu fiquei muito curioso para tentar entender como é que um cineasta autoral como Karim consegue tirar a dramaturgia de uma música. Eu acho que nesse Festival de Cannes que vem se falando muito de histórias absolutamente sufocantes, de morte, de descrença na humanidade, de pedofilia, de violência contra a criança, esse filme vem como uma tentativa de pensar como a gente lida com como a gente cicatriza as nossas dores. Eu acho que é muito importante ter, num festival que aponta doenças, ter um filme que de uma certa maneira aponta algum tipo de cura ou algum tipo de tratamento, que é o que esse filme mostra. Hoje tem o tapete vermelho da Cinefundação. Tem que fazer um círculo, um semicírculo, e virar só pro lado direito, que é onde vai estar a pessoa que vai estar fotografando a gente, porque o resto não tem o menor interesse. Eu achava interessante esse espaço da Cinefundação, né, voltado para filmes de estudantes, dentro de um festival tão grande como Cannes, enfim, com toda essa importância. Eu achava muito legal que eles tivessem essa vontade de buscar diretores que estão começando. Eu achava muito interessante esse espaço, então eu sempre pensei em mandar, e aí, mesmo sabendo que era muito difícil de ser selecionado, mas aí acabei mandando. Você está vendo coisas legais? Assim, o que você está achando? Os outros são todos bons, são todos bem dirigidos. Le 64e Festival de Cannes est heureux de vous accueillir. Votre troisième programme de la 14e Cinéfondation. On commence par un film qui vient du Brésil, de Universidade Federal Fluminense, pour vous présenter, to present Duelo antes da noite, Mademoiselle Alice Furtado. Le film est adapté d'une nouvelle d'un écrivain brésilien qui s'appelle João Gilberto Neto.
sur un garçon et une jeune fille qui vont connaître un grand changement dans leur vie. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Pourtant, c'est dommage que Guillaume soit si loin d'ici parce que je voudrais que toute mon équipe pourrait être présente. Car c'est aussi grâce à son travail et son dédication que ce film a pu être fait. Boa sessão, Alice. Acho que foi. Fiquei impressionada, os filmes eram muito bons nesse programa. E eu fiquei nervosa durante o filme. Sempre acho que alguma coisa não está perfeita e, enfim, é um pouco difícil. Eu acho que o Permanência passou super bem na Semana da Crítica. É um filme com uma proposta muito radical e isso se viu, essa proposta radical se viu espelhada nas duas sessões do filme. E isso o filme de alguma maneira não passou desapercebido, ele passou sendo um filme falado, né? Ser um filme para as pessoas que gostam e as pessoas que não gostam. Tanto, não sei se o debate da primeira sessão foi um debate muito caloroso, assim, e a última sessão foi uma sessão muito bonita, né? Onde o filme passou super bem, assim. Permanências, que vient du Brésil. J'appelle le réalisateur Ricardo Alves Jr., le producteur Marcelo Caetano et le monteur son Pablo Lamar. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer a Semana da Crítica, a oportunidade de passar o Permanências aqui. E eu queria, nessa noite, convidar vocês a uma experiência. E é isso, espero que nessa noite tenhamos troca entre a tela e o público. Quem permaneceu na sala de cinema estava a fim de saber sobre o filme e também de perguntar sobre o filme, né? E o debate eu achei ele especialmente interessante porque foi um momento importante para eu poder pensar sobre o filme, mais do que explicar, mas poder dialogar sobre a proposta que o filme tem, assim. Então acho que por isso mesmo eu gostei do debate, assim, porque teve uma pergunta de um francês no qual ele questionava o fazer do filme e foi importante poder falar sobre essa proposta para que o filme ganhasse também uma outra dimensão, assim. Acho que foi bom por isso, assim. Eu acho que foi uma boa experiência, assim. Primeiro para entender bem, assim, não bem, mas para entender um pouco o que é esse festival, a dinâmica dele, um festival gigantesco, um festival assim com uma grande carga para o mercado, né? Para o mercado de cinema. E dentro disso tudo também uma grande vitrine, né? A grande vitrine do cinema, assim. O namoro da França com o Brasil é bem antigo, né? Isso vem dos tempos do Glauber, mesmo do cinema novo. A França foi um dos primeiros países que repercutiu muito o cinema brasileiro. Muito bem, estamos em 2011. O ano passado foi renovado o acordo de coprodução do Brasil com a França, e aí em outros moldes, obviamente. E isso está levando a uma reaproximação que eu acho que vai ser bastante frutífera entre a França e o Brasil. Fiquei conversando com vocês, dizendo, bom, o que a gente pode fazer de prático, de legal e tal. E aí surgiu essa ideia de fazer, sempre essa ideia de fazer encontros de produção, quer dizer, da gente estimular os produtores a se encontrarem, trocarem projetos, se conhecerem, etc. Não, vamos fazer no Festival de Cannes. Por que durante o Festival de Cannes? Porque justamente, vai um monte de brasileiro para o Festival de Cannes de qualquer maneira. Então, já que já estão lá, já aproveita e já faz esse encontro.
Merci bien. J'ai pas de problème. Tu me verras tes. Dentro do âmbito de um festival, é muito importante o encontro país-país, porque ele permite um foco, né, para os produtores buscarem projetos de associação, de coprodução, nos mais diversos estágios, mas preferencialmente no estágio bem inicial. Eu tive vários encontros e tem 2 projetos que eu achei muito interessantes. Esse tipo de encontro, ele é um encontro de abertura e não de fechamento de negócios. Ele abre as negociações, as conversas, e os produtores têm um tempo para transformar isso em negócios concretos. Foi interessante pra caramba. Eles sentiram ali um tipo de perspectiva em relação à representação de Brasil, a representação do cinema brasileiro nova. Eu acho que é a grande chave de alguns dos diretores jovens. Então acho que foi interessante para eles, inclusive, né? Então acho que como um primeiro contato foi muito importante estar aqui com os projetos. Okay, once again I want to say to everybody welcome on behalf of the Rio Film Commission. This event is critical for us because it marks the first international agreement of the Rio Film Commission ever made. It is fantastic to be here in Cannes with Film Rio and the Rio Film Commission celebrating the new partnership between our organisations. London and Rio are both vibrant film hubs and are fantastic cities in terms of business, tourism and culture. And this partnership sees our 2 cities officially engaging to capitalise on our respective successes within the film industry. I hope this is the beginning of many collaborations, many co-productions and many good films. Thank you very much. I would like to invite David to join me in signing this agreement. O documentário é sobre o Julian Temple vindo ao Brasil investigar o que é a música brasileira nos últimos 30 anos, desde o rock brasileiro dos anos 80, o funk, o hip hop, o samba da Lapa, todos esses movimentos no Brasil, em particular no Rio de Janeiro. É muito legal trabalhar com o Julian Temple, né? Porque é um cara que fez o filme dos Sex Pistols nos anos 70, excursionou com os Sex Pistols, assim, né? O cara que ia filmando a banda. A TV Zero não é uma provedora de serviço para esse filme. A gente está trazendo também elementos, colocando a nossa equipe e a nossa inteligência nesse filme. Eu acho que aí é que tem realmente uma cooperação interessante. A gente acha que a coprodução é o caminho mais fácil e mais orgânico, mais lógico para você se internacionalizar. Se vender um filme puramente brasileiro no mercado internacional hoje em dia é muito difícil. Não dá um produtor que esteja no mercado com alguma expectativa de participação internacional, tem que estar todo ano em Cannes. A distração de Van speaks about Rio de Janeiro. This film speaks about Zona Norte. Em maio do ano passado, a gente foi para a Semana da Crítica com um curta-metragem chamado A Distração de Van, que foi um filme que eu fiz em parceria com o Cavi Borges. Eu levei o argumento do 1994 para lá. E aí a Brigitte Vienne, que é a do audiovisual do Consulado da França aqui, foi a madrinha, já foi a minha madrinha lá, já, assim, ela leu o projeto numa noite lá,
E aí no dia seguinte ela falou, pô, vou te botar em 2 reuniões. E aí eu consegui participar dessas 2 reuniões e tomei conhecimento do Pavilhão do Cinema do Mundo, que é uma super oficina que vai ter o Pablo Trapeiro e a Elza Zieberstein, que vão ser os padrinhos dessa super oficina, que vão ter participações de pessoas da África, da América Latina. E aí eu fui selecionado, assim, o único brasileiro selecionado para apresentar esse primeiro projeto de longa-metragem. Estar apresentando um projeto em Cannes tem toda essa oportunidade, um privilégio de você ter uma espécie de selo, né? Pô, você está com um projeto de longa-metragem e está em Cannes, né? Então as pessoas já te olham de outra maneira, né? As pessoas têm um interesse sobre o projeto, têm curiosidade em saber melhor sobre aquele projeto a partir da aceitação de Cannes, né? Decía que es difícil hacer cine, por eso es importante encontrarnos para conversar y para pensar cómo hacer cine. Buen festival y gracias a todos ustedes por organizar. Falou, ele Pablo é meu amigo. Sim. E eu vou estar aqui também com um projeto aqui e a gente vai conversando e trocando ideia. Ok. Muito prazer. Obrigado. Parabéns. Então, hoje foi a abertura aqui do Pavilhão do Cinema do Mundo, aqui em Cannes. E o Pablo Trapeiro, que vai ser uma espécie de padrinho da galera, acabou de discursar, falando de como é difícil fazer cinema e por isso que tem que conversar bastante, tem que se encontrar mesmo e discutir as ideias. Pô, eu tô feliz aqui, tô na expectativa de conseguir fazer com que o projeto que eu tenho, que é o 1994, consiga andar. E ontem teve uma reunião de como vai ser feito os encontros com os produtores. Já tem todo um planejamento de encontro com todo mundo, encontro um por um com o produtor. Então isso é muito legal aqui, de isso está acontecendo. Hoje é o nosso 5º dia aqui em Cannes. Estou com a minha jovem produtora Manuele Rosa, do Norte do Morro. E já aconteceu bastante coisa. A gente tem tido vários almoços e encontros. Teve hoje um encontro legal com a FEMIS, que é essa escola de cinema super conceituada aqui na França e que estava falando um pouco de como essa nova geração digital, e o que eles têm feito. Então são esses fundos importantes para ter para começar a dar o primeiro passo do projeto brasileiro. Esse é o catálogo do Pavilhão do Cinema do Mundo. E botamos o Brasil no mapa. Está tendo também workshops de produção, assim, a gente teve uma aula de pitch, que foi bem bacana, de como apresentar o seu projeto. Também foi importante que a gente teve uma conversa com o nosso padrinho, do pavilhão, que é o Pablo Trapeiro. E assim, para quem é realizador e produtor, que ele também é produtor dos filmes dele, foi super bacana. Ele contou a história que ele levou 1 ano e meio fazendo o Mundo Gru, o primeiro filme dele, que ele filmava nos finais de semana, através do dinheiro da edição de um montador, ele ia filmando no final de semana, feriados, e que depois, quando o filme estreou em Veneza, depois de tanto trabalho, a vida dele mudou. Então ele deu muita força, falando, não, insistam, perseverem, porque a coisa pode acontecer. Acho que para Gustavo vai ser uma ótima maneira, primeiro, de pensar melhor no seu projeto, de adaptá-lo ao mercado internacional e também de fazer contatos interessantes para a produção do filme. Então, hoje é quinta-feira, 19 de maio, e é o último dia aqui do Pavilhão do Cinema do Mundo. Foi uma formação intensa, assim, uma faculdade de como ter um primeiro projeto em Cannes, primeiro projeto de longa-metragem, primeiro projeto de um diretor e como as coisas funcionam, assim, os bastidores, a realidade de tudo, assim. Eu venho aqui representando o Grupo Norte do Morro, Eu espero que eu dê continuidade aqui, que a Luciana Bezerra possa voltar, que o Luciano Vidigal possa voltar com um projeto de longa-metragem e outros brasileiros também, porque o Pavilhão do Cinema do Mundo está na 3ª edição e só vai crescer assim, de os produtores estarem ligados que aqui tem bons projetos.
As pessoas que veem as imagens de Cannes imaginam sempre que a gente está no meio do glamour e que estamos todos lindos e andando pelo tapete vermelho, quando na verdade é uma rotina dura. A gente acorda 7 e pouco da manhã, vê um filme às 8h30 e não para mais, né? Acho que a minha cara hoje mostra um pouquinho o que é o festival. Hoje estava difícil levantar da cama, inclusive. Sua programação no festival, você já montou? Como é que você monta ela? Eu não monto. Eu, de manhã, aliás, na noite anterior, antes de dormir, eu dei uma olhada e tenho uma ideia do que vai acontecer no outro dia. Às vezes fico assustado, porque não sabia que aquilo ia passar naquela hora e tento ver as coisas dependendo do meu ânimo, energia ou disponibilidade também, porque eu acho que o Festival de Cannes ele é tão intenso de todos os lados que você às vezes você não tem como planejar muita coisa não, porque você é levado por outras coisas. Acho muito legal quando eu vejo um amigo com mapas e cada filme tem uma cor e setas e até acho, mas eu não sou muito organizado nesse sentido não. A competição está apostando nos grandes temas e na polêmica, assim, pelo menos até agora, mas muito pouco ainda, então não dá para saber, mas por enquanto o que a gente viu foi apostando no debate, na polêmica, nos grandes assuntos, nas manchetes de jornal, vamos dizer assim, nos assuntos que dariam manchete de jornal e tal. Filmes que certamente vão criar algum buchicho, alguma polêmica mais pelos temas que eles levantam e procuram discutir, um pouco menos pelo cinema que tem neles. Né? Porque, na verdade, o que a gente viu nesses últimos 2-3 dias foram 2 filmes-evento e mais 2 grandes filmes, assim, com ambição cinematográfica muito grande também, que foram A Árvore da Vida, do Terrence Malick, e Melancolia, do Lars von Trier. Assim, são 2 filmes cercados de muita expectativa, principalmente A Árvore da Vida e tal. Todo mundo estava esperando e aí ele, de fato, chegou com um filme que é algo diferente. Tanto que foi um filme que, ao final da sessão, teve aquela guerra de vaias e aplausos. Você pode se posicionar contra ou a favor deles, assim, e aqui Cannes é um lugar bem apropriado para isso. Todo mundo se posiciona de uma forma muito, em geral, muito radical e definitiva em relação aos filmes. Mas são 2 filmes muito interessantes, assim, que deram uma elevada no nível do festival significativa, assim. Os filmes começam a dialogar entre eles e no caso agora do Melancolia, que passou do Lars von Trier, eu acho que tem uma relação muito forte com A Árvore da Vida, do Terrence Malick. E essa relação é fantástica, porque ela só vai acontecer aqui nesse festival. E claro, depois quando eu lembrar disso, eu lembrar dos filmes, eu vou sempre associar os 2. E é fantástico você ver que numa vitrine gigantesca como Cannes, você está oxigenando o cinema através de filmes que são absolutamente pessoais. Isso é muito importante para o cinema. O cenário internacional, todo mundo sabe, é uma coisa de mercado e o tipo de cinema que a gente vê normalmente sendo lançado nos cinemas é um cinema mecânico e tal. Então,
vindo para Cannes é uma espécie de ponto zero de um cinema que é muito livre. Isso, para quem está no festival, eu acho que é muito... E quem ama cinema, seja vendo filmes ou fazendo filmes ou escrevendo, é muito forte, eu acho, como inspiração, como vontade de continuar vendo filmes.